como cooperador. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém, igreja? Todos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Aqui, irmãos, quando a gente começou a leitura no primeiro versículo, a palavra do Senhor nos relata que haveria 5 homens de Deus na igreja de Antioquia. 5. A Bíblia não relata que tinha mais de 5. A palavra do Senhor nos relata que tem 5 homens de Deus, orando, jejuando, buscando o Senhor na igreja de Antioquia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Espírito Santo se manifesta naquele local. O Espírito Santo revela, aleluia, o chamado que ele tinha na vida de Saulo e de Barnabé naquele local. Irmãos, quando eu medito aqui nesse versículo 2, eu começo a entender, irmãos, as pessoas hoje em dia, elas querem viver o chamado, mas não querem congregar. Elas querem servir a Deus, mas não querem estar unido com os irmãos. A Bíblia diz que bom, suave é que os irmãos vivem em união. Quantas pessoas aqui vocês já viram lá fora e falaram bem assim: eu sirvo Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus no meu coração, irmãos. Mas não é bem assim. O Espírito Santo se revelou naquele local, irmãos. Sabe por quê? Porque eu e você devemos estar no local certo, para que o Espírito Santo se manifeste e revele o que Ele tem preparado nas nossas vidas. O Espírito Santo se manifestou naquele local, irmãos, e falou para separar Saulo e Barnabé para uma obra que Ele tinha preparado. Estamos aqui, tem obras, irmãos, tem projetos que o Espírito Santo tem na minha vida e na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, a Trindade Celestial não faz acepção de pessoa. Cada um aqui tem o seu chamado. Cada um tem aqui, aleluia, o projeto que Deus tem projetado na sua vida. Se até hoje eu e você temos o fôlego de vida, é porque ainda o projeto, irmão, está se cumprindo. A obra está se cumprindo. E a obra na vida de Saulo e de Barnabé, irmãos, era uma obra espinhosa, era uma obra dolorosa. Os leitores da palavra do Senhor entendem, sabem que eles sofreram bastante. E no versículo, irmãos, 3, a Bíblia relata que eles jejuando e orando, impondo as mãos ali sobre Saulo e Barnabé, eles vão, irmãos. Eles vão rumo ao chamado. Eles vão rumo ao propósito que o Senhor tinha na vida deles. Eles não recuaram, irmãos. Eles não retrocederam, eles foram. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha instruído a eles ir. Então devemos, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. Devemos ouvir aquilo que o Senhor nos ensina. Porque se o Senhor está nos ensinando, nos instruindo, é porque é algo grande, irmão. Deus quer concretizar nas nossas vidas.
para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, irmãos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo envia aqueles 2 homens de Deus. Eles passam de cidade em cidade, pregando a palavra, irmãos. E eles chegam ali na ilha de Pafos. E naquele local eles encontraram um homem, na qual era um falso profeta, Bar Jesus, mas traduzido para o grego, tinha como nome Elimas. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, ele queria apartar a fé de procônsul, daquele governador da ilha, um homem inteligente, prudente. A Bíblia relata que esse homem, irmãos, preste atenção, este homem que se dizia profeta, que se dizia homem de Deus, queria atrapalhar aquele que queria, aleluia, vivenciar as maravilhas de Deus. Quantas pessoas, irmãos, querem nos atrapalhar? Quantas pessoas que se dizem servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, querem impedir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas? Mas olha para Cristo, olha para Jesus, porque se você olhar para Cristo, para Jesus, para o Espírito Santo, você não vai se frustrar, irmãos. Mas se você olhar para o homem, se você olhar para a mulher, você se frustra. Olha para Cristo, olha para o chamado, para o propósito que Deus tem na sua vida, irmãos. Em nome de Jesus. E a Bíblia relata, irmãos, que quando Paulo ali, Barnabé, tem um encontro com este homem que se dizia homem de Deus, aquele homem cheio da autoridade, irmãos. Paulo tinha autoridade, Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. É o que está, irmãos, faltando no dia de hoje. Está faltando no dia de hoje pessoas com ousadia, pessoas, irmãos, que vai bater de frente com o diabo. O que está acontecendo muito no dia de hoje, irmãos, as pessoas, em vez de bater de frente com o diabo, elas estão fazendo aliança com o diabo. Tem muitos homens que dizem homem de Deus, mulheres que falam que é homem de Deus, em vez de confrontar o mal, irmãos, estão fazendo aliança com o mal. Jesus não nos chamou para fazer aliança, irmão, com o mal, com o diabo, não. Jesus nos chamou para fazer aliança com o Espírito Santo da verdade, irmãos. Com Deus, com a Trindade Celestial. Quem nos chamou foi eles, irmão. Foi o Espírito Santo, foi Deus, foi Jesus, Ele que nos chamou. Então estamos aqui para agradar a Trindade, não o homem, irmãos. Aleluia. E Paulo ali fixando os olhos naquele homem, diz para ele: filho do diabo, inimigo de tudo aquilo que agrada ao Senhor, inimigo do bem, inimigo da vontade do Senhor. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender e guardar no nosso coração: eu e você, irmãos, temos que guardar, sabe o que no nosso coração? A autoridade, irmãos. A autoridade para combater com o mal. Eu e você só vence o diabo com a autoridade, irmãos. Aleluia. O diabo, irmãos, eu estava orando ao Senhor para que Deus me desse a revelação dessa palavra, irmãos. E é forte que eu vou dizer aqui, não é heresia. Que os irmãos venham guardar no coração de cada um de vocês. O diabo, irmãos, ele não tem medo de oração. Oração você deve fazer sim, porque isso é um sinal de estar ali buscando o Senhor. O diabo, irmãos, não tem medo de línguas estranhas. O diabo não tem medo de gritaria. O diabo tem medo, irmão, de autoridade. Porque quando você tem autoridade, irmãos, você vence o diabo. Aleluia. E eu e você só tem autoridade naquilo que a gente é liberto. Irmãos, se a invertida, aleluia, o que o diabo tem mais projetado dentro da igreja é arrancar do homem e da mulher de Deus a autoridade, irmãos. É por isso que muitas igrejas não têm autonomia mais, irmãos. Não tem mais autonomias porque perdeu a autoridade. Porque estão escandalizando as coisas do Senhor. Estão escandalizando o nome de Jesus. É por isso que a autoridade não vem sobre elas. E muitas pessoas dizem: eu não vou para aquela igreja porque o pastor, a pastora, as lideranças faz isso, faz aquilo. Aí perdeu a autoridade. Mas essas pessoas, irmãos, falando aqui humanamente, se encontram numa fraqueza espiritual. Porque o olhar delas não tem que ser no pastor, na pastora, não, tem que ser em Jesus.
tem que ser, aleluia, centralizado no poder de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo ali, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade, da ousadia, da palavra do Senhor, libera uma palavra naquele homem, ele ia ficar cego. Quantos milagres, irmãos, vocês têm presenciado no dia de hoje? Quantas vezes eu e você tem presenciado no dia de hoje uma pessoa que se diz servo de Deus, liberando uma palavra e acontecendo na mesma da hora, irmãos? Quando Paulo disse para aquele homem na mesma da hora ele ficou cego. Então, olha a pregação de Paulo, olha como é que Paulo pregava, irmãos. Paulo não pregava, irmãos, de uma forma natural, era de uma forma sobrenatural. Era uma forma diferente que os apóstolos da antiguidade, irmãos, os anciões, aqueles homens ali que andavam com Jesus, a pregação era diferente. Paulo aqui, irmãos, depois desse cenário aqui, de luta, de prova, ele vai e parte de Pafos a Perge. Chegando ali na Panfilha, João Marcos se aparta deles e volta para Jerusalém. João Marcos não permaneceu junto com eles, voltou para Jerusalém. E a Bíblia relata, irmãos, que eles chegam ali na sinagoga. Saulo e Barnabé chegam na onde? Na sinagoga. Ele se assenta para ouvir, aleluia, as leis, a palavra de Deus, na qual era citada naquele momento. E acontece, irmãos, e levantando, versículo 15, e depois da lição da lei dos profetas, eles mandaram dizer aos principais da sinagoga, varões irmãos, os principais da sinagoga disse, varões irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Versículo 16, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas e os que temeis a Deus, ouve. Ou seja, chegaram na sinagoga, aleluia, chegando naquele local, irmãos, ele recebeu o quê? Uma oportunidade para pregar, para anunciar, para levar uma palavra para aquele povo. E ele começa a relatar a palavra de Deus, começa a falar do povo na qual tinha sido escravo na terra do Egito. Ele começa, irmãos, a citar as Santas Escrituras tão rápido para chegar em Jesus. Porque a pregação de Paulo era pregação, irmão, de Jesus, de arrependimento, era pregação de salvação. É o que está faltando no dia de hoje, é a pregação, irmãos, da salvação. E Paulo, de costume, já tinha, aleluia, de defender o evangelho. Já tinha o costume de defender a sã doutrina. Paulo já tinha o costume de defender, aleluia, os mandamentos do Senhor. E ele se levanta ali, irmãos, naquele momento, e relata ali, aleluia, que o povo tinha sido escravo, e Deus tinha tirado com o braço forte, aleluia, o povo da escravidão. Aleluia, a Bíblia ali, ele vem falando dos profetas de antigamente, dos juízes, chegou em Saul, em Davi, aleluia, ele entra em Jesus, irmãos, começa a pregar a palavra do arrependimento, começa a pregar a palavra que ia curar aquelas pessoas naquele local, irmãos. E as pessoas ali, elas recebem a palavra com alegria, elas recebem a palavra ali, aleluia, trazendo, aleluia, curas na vida daquelas pessoas. E é o que eu e você temos que pregar, irmãos. Devemos pregar isso, devemos pregar que eu e você devemos, aleluia, defender a sã doutrina, os mandamentos do Senhor. Devemos pregar salvação, arrependimento, irmãos. Porque é isso, aleluia, que as pessoas estão precisando da palavra de arrependimento. Jesus não veio nessa terra só para te dar bênçãos, não. O maior propósito de Jesus foi para te dar salvação, para te curar, para te restaurar, para te limpar. Esse é o maior propósito de Deus, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, irmãos. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo.
E as obras do diabo são essas: nos tirar das garras do inimigo, irmãos. Essa é a obra maior, a maior obra da redenção. E Paulo ali pregando, irmãos. Paulo pregando ali no versículo 42, a Bíblia diz: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Eles, irmãos, eles se apegaram na palavra da salvação. Quantas pessoas hoje, irmãos, se apegam sim na palavra da salvação, mas muitas pessoas não querem ouvir a palavra da salvação. Não quer ouvir a palavra do arrependimento, da conversão, não quer ouvir. Elas querem ouvir aquilo que vai satisfazer elas, mas elas não querem ouvir aquilo que vai curar elas. É o que está faltando hoje em dia, irmãos, nas igrejas do Senhor. É uma palavra, irmãos, que vai mudar a vida das pessoas. E o que Paulo ali pregava era isso, era mudança de vida. Paulo disse, irmãos, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então devemos a cada dia, irmãos, se apegar nessa palavra. E a Bíblia diz no 43, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aleluia, irmãos, essa palavra é forte. Ali Paulo e Barnabé pregaram a salvação e muitas pessoas se apegaram ali a eles. Muitas pessoas queriam ouvir, irmãos, aleluia, aquela palavra, a palavra que vai trazer vida, a palavra que vai trazer cura na alma, aleluia, não cura física, porque Jesus constituiu os médicos para nos ajudar, aleluia, fisicamente, mas na alma é só Jesus. É o que eles pregavam para a alma. Eu e você devemos pregar para a alma das pessoas, irmãos, não para a matéria das pessoas, para a vida física das pessoas, não, devemos pregar, irmão, diretamente para a alma da pessoa, irmãos, aleluia, porque eu e você, irmãos, nós não vivemos mais carnalmente, não, nós vivemos agora espiritualmente, irmãos. Nossa vida agora, nossa carne, irmãos, quando nós decidimos nos batizar nas águas, morremos para o mundo, agora vivamos para Cristo. Eu e você estamos vivos para Cristo, irmãos, e Deus é Espírito, irmãos, e Deus quer isso, que eu e você prega para os espíritos, para as almas, irmãos. É isso que a gente tem que pregar, para as almas. É porque pregando para as almas, pode ter certeza, irmão, que isso é que Deus vai se agradar. Agora, se você só pregar, irmão, para a matéria das pessoas, físico para as pessoas, isso não vai agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus, irmão, é espírito, é almas. Isso é que agrada a Deus. Amém, igreja? E a palavra do Senhor nos diz que ajuntou toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E no versículo 45, a Bíblia relata: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Eu e você, irmãos, eu e você tem esse chamado. Eu e você tem esse chamado, irmãos, para pregar a palavra da salvação, para pregar, aleluia, a palavra do arrependimento. Eu e você tem esse chamado, irmãos, sabe para quê? Para preservar a sã doutrina, para preservar os mandamentos do Senhor, para preservar a vontade do Senhor. Irmãos, não só estou pregando para vocês, não, eu creio que essa mensagem vai chegar em outras pessoas que precisam, mas privilegiado é eu e você de ouvir essa palavra nesse momento, nessa noite, porque muitos não vai ter oportunidade, irmãos, muitos vai descer a sepultura, vão descer sim, sem ouvir essa palavra, mas eu e você é privilegiado, irmão, de escutar a palavra do Senhor. Eu e você foi constituído nesta terra para pregar
para as almas sedentas, irmãos. Porque esse é o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Para que eu e você venha a ser salvo, irmãos. Da mesma forma que Noé, aleluia, ali, sendo usado por Deus, aleluia, ajudando a sua família a ser salva. Eu e você tem, aleluia, irmãos, esse dever de ajudar a nossa família, a nossa parentela, aleluia, aquelas pessoas que Deus vai colocar em nossa vida. Eu e você tem esse chamado, aleluia, de pegar, irmãos, pregar, aleluia, o mandamento, a sã doutrina, as leis, a vontade, aquilo que agrada a Deus para essas pessoas, irmãos. Nós não devemos pregar aquilo que vai satisfazer elas, não, irmãos. Devemos pregar aquilo que vai satisfazer o Senhor. Vai satisfazer o Senhor. Deus, irmãos, é Deus que vai se alegrar. Porque o que importa, irmãos, é que venha se cumprir o chamado nas nossas vidas. Independente de qualquer coisa, irmãos. Independente da luta, da provação, da dificuldade que for. Vamos permanecer, irmãos, para que possamos alcançar, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, o chamado que está sobre nossas vidas, irmãos. A Bíblia diz no versículo 48, e os gentios, ouvindo isso o que, irmão? O que Paulo tinha pregado. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Irmãos, eles ouviram a palavra, se alegraram, acreditaram na salvação, acreditavam que eles estavam destinados à vida eterna. Amém, irmãos? Devemos pregar isso para as pessoas, para que a verdadeira felicidade venha preencher elas, para que a verdadeira alegria venha preencher elas. Que alegria é essa, irmão Jacob? A alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Essa é a maior alegria na minha vida e na sua vida, a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Amém, igreja? Essa é a maior alegria nas nossas vidas, porque o que nos faz, irmãos, sofrer nessa terra é muitas coisas, mas a maior alegria está no nosso coração, a vida eterna, irmãos. Vamos preservar essa alegria, vamos preservar essa felicidade da salvação. Outra hora estávamos perdidos, outra hora estávamos sendo usados pelo diabo, mas hoje, para a glória do Senhor, aleluia, o Espírito Santo nos encheu com a vontade e com o chamado em nossas vidas. É isso que nos alegra, irmão, a alegria da salvação. Essa é a maior promessa do Senhor, é a salvação, irmãos. Eu costumo pregar isso, irmãos, a salvação. E o meu chamado é esse, é pregar salvação e pregar, irmãos, aleluia, verdadeiramente, que eu e você devemos preservar a sã doutrina. Você pode ver, irmãos, homem de Deus que viveram o sobrenatural, que pregava, acontecia, aleluia, que liberava a palavra e acontecia. Os maiores homens de Deus, irmãos, que pregavam e acontecia, eram homens que preservavam a sã doutrina, eram homens que verdadeiramente, irmãos, estavam dispostos a combater contra o mal, estava disposto, irmãos, a combater contra o diabo, contra o inimigo de nossas almas, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o inimigo de nossas almas, irmãos. A maior guerra de mim e de você é contra o diabo, e devemos combater contra o diabo, não devemos fazer aliança com o diabo, porque quando eu e você levantamos a mão para Cristo, declaramos guerra contra o diabo. Então devemos preservar, irmãos, aleluia, a sã doutrina, os mandamentos do Senhor. É por isso que muitas igrejas, irmãos, muitas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, estão doentes espiritual. Sabe por quê? Porque estão fazendo aliança contra o pecado, com o mal, estão fazendo aliança com o pecado e com o mal.
É por isso que muitas igrejas não vencem o diabo. Você só vence o diabo com a autoridade do Espírito Santo, com a santidade de Deus, aleluia, com os mandamentos de Deus em nosso coração. Eu e você só vence o diabo, irmão, desse jeito. É como eu citei, irmãos, o diabo não tem medo de oração, o diabo não tem medo de línguas estranhas, o diabo não tem medo de gritaria, de rodopiar, o diabo tem medo de autoridade, irmãos. É isso que o diabo tem medo. Não estou pregando aqui, irmãos, heresia, que você não deve orar, você deve orar sim. Sabe por quê? Porque isso é um sinal de pessoa que está buscando a Deus. Tem muitas pessoas que desceram à sepultura sem a salvação, orava, falava, gritava, pregava, desceu sem a salvação. Sabe por quê? Porque fez pacto com o mal, fez pacto com o pecado, irmãos. É isso que está acontecendo nas igrejas do mundo, do universo, irmãos. O diabo está dentro das igrejas, querendo arrancar o propósito que Deus tem na vida do povo de Deus. Irmãos, o diabo está dentro da igreja, dentro das pessoas. Tem muitas pessoas, irmãos, que diz que tem o Espírito Santo, mas não, está cheio do diabo. Tem, irmãos. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Presta atenção, igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmãos. Tem suas falhas, mas está pagando o preço. Está lutando, está buscando para ser liberto. E vai ser liberto. Por quê? Porque está pagando o preço. Mas tem muitas pessoas dentro das igrejas, irmãos, que está errando, que está falhando, que está pecando e não quer parar. Não quer parar de pecar, não quer parar de falhar, não quer parar de errar. Por quê, irmãos? Porque elas já acostumaram com aquilo e não quer ser liberta. É por isso que a palavra do Senhor diz que muitos naquele dia vai falar: Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. A igreja sabe desse versículo. Mas Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Por quê? Porque ele na terra fez aliança com o mal. E como é que quer entrar no céu? Como é que quer entrar no céu? Como é que quer ter a vida eterna, irmãos? A palavra, quando Paulo pregou, aqueles homens, irmãos, se alegraram, glorificaram o nome do Senhor, porque a palavra de Paulo ali, aleluia, e de Barnabé, não era a palavra, irmãos, igual muitos hoje em dia estão pregando, para massagear o ego das pessoas, para brincar com o sentimento das pessoas, para dizer: não, vai acontecer isso e aquilo na sua vida, falso profeta. Vai acontecer isso e isso na tua vida. Aí a pessoa é fraca na fé, sabe o que ela faz? Se apega e não acontece e cai. Por quê? Se apegou na falsa profecia. Se apegou na falsa profecia do falso profeta, do filho do diabo. É o que Paulo diz ali para aquele homem, Elimas, o falso profeta Bar Jesus. O que a Bíblia diz? Que Paulo fala: filho do diabo, inimigo de tudo aquilo que é bem, que é de Deus. Então, irmãos, Deus, nesse capítulo, tem falado tremendamente conosco. Vamos guardar a palavra do Senhor, irmãos, da vida eterna. Vamos se alegrar na vida eterna. Não vamos fazer aliança com o pecado, com o mal, não, porque já somos libertos. Vamos se esforçar, irmãos, porque se eu e você se esforçar, pode ter certeza que eu e você vai vencer. Vai vencer o diabo, irmãos, porque quando a gente se esforça, a autoridade do Espírito Santo vem. Quando eu e você paga o preço, irmão, a santidade vem. Aí você vai começar a ter a estratégia, irmãos. As armaduras espirituais vai descer na sua vida. Você vai ter força, você vai ter, aleluia, êxito, irmão, na tua luta. A Bíblia relata aqui no versículo 50, irmãos: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Depois que Paulo e Barnabé cumpriu o propósito, foram embora, mas deixou o seu legado, irmãos. Deixou, aleluia, o legado de quê, irmãos? Do cumprimento da promessa, do cumprimento do chamado que o Espírito Santo tinha manifestado na vida deles, lá na igreja de
se não me foge a memória, na igreja de Antioquia, na qual ele estava orando, 5 homens de Deus, 5 profetas de Deus, foi cumprido o chamado. Eu e você foi levantado para isso, para cumprir o chamado, para cumprir aquilo que Deus tem determinado em nossas vidas. Então vamos permanecer, irmãos, vamos até o fim, porque o que Deus tem preparado na minha vida e na sua vida se chama alegria da salvação, alegria da redenção, alegria da purificação. Então vamos se apegar nessa palavra, irmãos. Vamos pregar e vamos a cada dia, irmãos, viver, porque é isso que vai nos fazer vitoriosos nessa terra. Amém, igreja? Eu convido a todos a se levantar em nome de Jesus. Paulo pregou, irmãos, muitos receberam, muitos aceitaram a palavra. Hoje aqui o Espírito Santo tem pregado, irmão, me usado para pregar. Então, vamos receber essa palavra. Vamos dar credibilidade para a palavra do Senhor. Não vamos deixar entrar no ouvido e sair no outro, irmãos. Estamos ouvindo essa mensagem. Eu creio que muitas pessoas que estão ali nas redes sociais vão ouvir. Porque a maior palavra, o maior chamado, o maior propósito que Deus tem manifestado nessa terra é a palavra da salvação. Essa é a palavra que vai se cumprir nas santas escrituras sagradas, em 66 livros. Vai se cumprir, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Ela vai se cumprir, sabe qual é o nome dessa palavra? Salvação. É a salvação, irmãos. É isso aqui, ó. É a salvação. A palavra da salvação está aqui dentro, irmãos. Se a gente se apegar, a gente vai conseguir vencer. Amém, igreja? Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus e passo para o pastor para dar continuidade aí no término do culto. Em nome de Jesus.